nossa palestra de hoje baseia-se exclusivamente no capítulo 7º do livro Reconstruindo Emoções, da Iracy Campos Noronha, que esteve aqui connosco a apresentar o livro. Este capítulo 7º é sobre os relacionamentos e dependências afetivas. É um livro também ele mediúnico, tem um autor espiritual. E esse autor espiritual é a doutora Nise da Silveira. Esta médica viveu de 1905 a 1999. Desencarnou com 94 anos. Esta mulher, a única coisa que ela teve pequenina foi o tamanho. Porque, de resto, em tudo ela foi extraordinariamente grande. E me parece que é da mais elementar justiça, antes de entrarmos no capítulo do livro, percebermos quem foi esta mulher, para que agora, no mundo espiritual, ela venha, através da psicografia de uma médium, apresentar-nos um livro carregado de ensinos, extraordinários ensinos. Ela foi psiquiatra, nasceu em Alagoas, entrou aos 15 anos na Faculdade de Medicina na Bahia, especializou-se em psiquiatria e foi aprovada num concurso público no Hospital da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Foi uma mulher pioneira, não temos nenhuma dúvida e vocês também não vão ficar com dúvida disso. Formou-se em 1926, já dissemos, onde ela iniciou o estudo da medicina na Faculdade da Bahia. Era a única mulher numa turma de 157 alunos. Lá está ela, como a cereja no topo do bolo. Ela revoltou-se, é a palavra correta, contra a psiquiatria. A psiquiatria que aplicava tratamentos violentos para ajustar as pessoas. Nise da Silveira e a sua trajetória de vida compõem uma narrativa única, singular, sobre ciência, política e arte. Ela é a referência no Brasil para todo o século XX. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas, trabalhando no hospital, foi denunciada por uma enfermeira por possuir livros comunistas. Vejam as parangonas do jornal daquela época. A doutora Vermelha. Sendo presa e perseguida, foi liberta ao fim de 2 anos. E aí, por consciência própria, ela autoexilou-se no Nordeste, até que houve uma amnistia para todos os presos políticos em 1944. Portanto, a ditadura também não foi só aqui em Portugal. Nise ficou presa neste presídio, Frei Caneca, de 1934 a 1936, e dividiu a sua cela com Olga Benário, uma militante comunista alemã. O presídio, de triste memória, foi implodido em março de 2010. Foi deitado abaixo, completamente arrasado. Só sobrou o sinistro pórtico da entrada, que é considerado quase um monumento nacional. De volta ao Rio de Janeiro, amnistiada, porque ela não aceitava o tratamento dos pacientes psiquiátricos com os métodos agressivos, como o isolamento em cela, isolamento quando o doente sozinho, confinamento, quando fechados muitos, todos juntos. Utilizado este acessório, a cama do Tica, um dispositivo sinistro, foi inventado no século XIX, nos Estados Unidos, na cidade do Tica, no estado de Nova Iorque. O preso era metido lá dentro e fechado, cadeado, e ali ficava, não podia rigorosamente fazer nada. Basicamente era uma gaiola e foi usado muitas vezes para a imobilização dos pacientes com doenças mentais. Os duches de água fria,
Para o tratamento dos psicomaníacos depressivos, usavam água fria com temperaturas entre os 9 e os 21 graus e ali ficavam metidos naquela água fria para impedir o fluxo de sangue ao cérebro e assim diminuía o nível de atividade, não só mental, mas também física, a energia própria dos doentes mentais. A hidroterapia, com banhos de vapor, os pacientes eram metidos assim em armários durante longos períodos de tempo para o tratamento das várias doenças mentais. Ou simplesmente para eles se acalmarem. A camisa de forças, todos mais ou menos conhecemos, a tristeza deste vestuário que limitava os movimentos. A lobotomia, também conhecida por leucotomia, uma coisa também sinistra, uma invenção por um português, que foi Prémio Nobel de Medicina, por isto que hoje está completamente ultrapassado na psiquiatria, nem se ouve mais falar nestas coisas. Era uma intervenção cirúrgica no cérebro através do globo ocular. Era metido, como vocês veem ali, um objeto inventado pelo professor Egas Muniz para ir direito ao tálamo, seccionando os lobos frontais e outras vias associadas. Foi utilizado no passado em casos de grave esquizofrenia. Eles deixavam de ficar esquizofrénicos e deixavam de ficar tudo, porque ficavam catatónicos sem movimentos, ficavam a vegetar. Aqui temos uma fotografia da operação em si, o eletrochoque, também de triste memória, o choque insulínico, passou a ser utilizado em psiquiatria a partir de 1930 por este médico. Ele descobriu acidentalmente que ao causar convulsões com uma dose excessiva de insulina, as convulsões paravam. Os pacientes com vários tipos de psicose, particularmente a esquizofrenia, melhoravam. O choque, que ali reduziu a imagem e cortou, desenvolvido pelo professor Laszlo Meduna em 1934, ele era húngaro. O tratamento era eficaz para pacientes com vários tipos de psicose, novamente e particularmente a esquizofrenia. Utilizava a cânfora pura, e mais tarde uma preparação de cânfora sintética, metrazol, também chamado o cardiazol. Era o choque cardiozólico. Este método tinha vários inconvenientes. Imprevisibilidade entre a injeção e a convulsão e algo muito pior. As convulsões às vezes eram tão graves que provocavam fraturas dos maxilares. Mas essas fraturas não eram as piores. Outras, mais severas, causavam fraturas da coluna em 42% dos pacientes. Então, era um método realmente extraordinário. Este hospital, o Hospital Colónia de Barbacena, por tudo isto, estes tratamentos todos, nós estamos aqui narrando, foi considerado uma sucursal do inferno. Vejam os métodos que eram aplicados. A doutora Nise, mudou isto tudo. Não aceitou nunca fazer um único daqueles tratamentos. E voltou-se para aquilo que hoje é tão utilizado em psiquiatria, a terapia ocupacional. Ocupar os doentes. Primeiro, em 1946, no Hospício Centro Psiquiátrico Nacional, que depois mudou o nome para Centro Psiquiátrico Pedro II, e, por fim, no próprio Instituto Municipal Nise da Silveira, que ainda hoje se mantém em funcionamento. Ela soube transformar este hospital, o Hospital do Engenho de Dentro, numa experiência de reconhecimento do engenho, sim, mas interior, que é a loucura. Ela tinha visto a riqueza dos seres humanos que estavam, considerava ela, no meio de um caminho.
ela considerava que ele estava no meio do caminho entre existir e a dignidade, porque o doente psiquiátrico não era dignificado. Propôs um tratamento humanizado, que usava a arte para reabilitar os pacientes. Ela percebeu que as artes plásticas eram um canal de comunicação, sobretudo com os esquizofrénicos, que até então nem sequer se comunicavam verbalmente. Fechavam-se em si, nem sequer falavam, mas diante das telas eles pintavam. As obras produzidas por eles acabavam por dar voz aos conflitos interiores que eles viviam. E ela expôs as suas obras, as obras feitas pelos pacientes. Além do efeito terapêutico, as artes plásticas possibilitavam que os próprios pacientes, ou clientes, como ela gostava de os chamar, ela não lhes chamava pacientes, se tornassem, assim através da arte, verdadeiros, mostrassem a sua verdadeira sensibilidade. A produção do ateliê do setor desta terapia ocupacional despertou a atenção de pesquisadores de saúde mental e muitos médicos. No início, nem pensar, ninguém a seguiu. Ela iniciou o seu trabalho completamente sozinha, contra tudo e contra todos. Mas também chamou a atenção dos críticos de arte, que viam nestes trabalhos as obras artísticas que eram dignas de exposição e, por isso, foram organizadas 2 exposições internacionais. E em 1952 foi inaugurado o Museu da Imagem do Inconsciente no Rio de Janeiro, que ainda hoje se mantém lá. Em 1985, o mito desta mulher, criado por ela, já se espalhava, agora sim, pelos cursos de psicologia. Até lá, ninguém quis saber. Mas, diante dos resultados, a psiquiatra que deixara os tratamentos desumanos completamente para trás. A mulher que trocou cartas com Carl Gustav Jung, o grande mestre da psicanálise da Áustria. Ali o vemos a apreciar precisamente as obras dos seus pacientes. A crítica que trouxera a loucura para as artes. Uma terapeuta que recebia qualquer que a ela se apresentasse e só lhes fazia uma exigência, que quando viessem conversar com ela tivessem que suportar os seus gatos, porque eles eram companhia constante dela, ao ponto inclusivamente de ter escrito um livro sobre esses animais domésticos. Nise admirou-se por uma regularidade em que praticamente todos se expressavam, os seus clientes, a pintura de formas circulares da maioria dos pacientes, envolvidas por uma borda quadrangular, uma tela quadrangular, mantendo o tema no centro geométrico. Tais figuras já apareciam há milénios na mitologia hindu e no budismo tibetano, chamados de mandalas. Ela gostava muito de falar. Não nos admiremos, porque para ela se relacionar com os seus doentes era natural que ela tivesse que falar muito. O livro Imagens do Inconsciente dela apareceu em 1981, já com ela já idosa. Mas este homem, Leon Hirschman, um homem do cinema brasileiro, produziu um documentário formado por uma trilogia, 3 obras, Em Busca do Espaço Cotidiano, O Reino das Mães e A Barca do Sol, que deram a conhecer esta médica generosa. Através destes documentários, ela depois ficou nacionalmente conhecida. Ela disse: cada percurso criativo é, ao mesmo tempo, uma origem, uma travessia ou uma reconciliação
a que chamamos cura. Lá está ela com o seu gato. Um dos seus gatos. O dia em que Nise da Silveira conheceu pessoalmente Carl Jung. Aqui está ela com ele. Ao olharmos estas duas figuras, nós podemos dizer sem medo, um encontro de gênios. Atores do filme Nise, O Coração da Loucura. Entre eles nós vemos ali uma atriz muito conhecida de todos, a Glória Pires. Produzido como biografia da sua vida. É muito fácil. YouTube, vocês põem O Coração da Loucura e aparece este filme da biografia da vida da doutora Nise. Aqui vemos a homenagem que lhe é prestada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, uma estátua dela sentada em bronze com o seu amigo gato. Então é esta alma que, vendo a beleza desta arte, ela diz: não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Até onde chega a nossa imaginação, chega a nossa realidade. Felizmente, eu nunca vivi com pessoas ajuizadas. Doutora Nise da Silveira. Esta é a nossa homenagem para ela. E agora, vamos sim à palestra. Ui. Está complicado. Dissemos e repetimos, é o capítulo 7. Relacionamentos e dependências afetivas. Penso que, com certeza, todos estaremos de acordo numa coisa. Vivemos ou não uma grande crise de valores ético-morais? Sim ou não? Sim. Se vocês dissessem que não, eu não prosseguia. As criaturas, então, estão optando, opinião da doutora Nise, espírito, estão optando por exaltar o ter e estão completamente a adiar o ser. O egoísmo individualista está imprimindo as suas marcas e o pior é que é no comportamento coletivo. Já não é só no individual, também é no coletivo. Valorizam-se os cultos ao prazer e, sobretudo, à satisfação imediata dos desejos de cada um. Por isso, somos assaltados pelos mais variados conflitos. Porque estamos entre o apego e a indiferença, a dependência e a autonomia, a submissão e a liberdade. A liberdade é esta que se transformou em libertinagem. Apercebemos-nos no dia-a-dia que há muita dor, muito sofrimento, tanto para quem é dependente emocional, quanto para os que convivem com o dependente. Nunca esqueçamos que a base fundamental da educação é construída na infância. Olhem o conselho da doutora Nise. A educação na infância, diz ela, é essencial para uma estrutura psicológica adulta saudável, para que a criança venha a ser um adulto saudável. E ela ainda continua, é essencial para uma formação emocional equilibrada e independente. Cada um criar o seu espaço. Contudo, nas atitudes dos pais, muitas vezes
falta-lhes sensatez. Apesar, e acreditamos, que todos os pais têm o desejo de acertar. Os pais deixam de ser participativos no desenvolvimento emocional dos filhos. Negligenciam, são permissivos, umas vezes com autoritarismo, outras com superproteção. Jamais devemos, opinião dela, humilhar ou oprimir as nossas crianças quando cometem uma falta qualquer, faltando-lhes, sobretudo, com a compreensão. Apesar do mal feito ter de ser corrigido e não passar sem advertência ou aconselhamento. Compreender, mas ajudar a perceber que está mal e corrigir. Quando os pais são superprotetores, nem uma repreensão fazem. Agem como se nada houvesse acontecido e faltam inclusivamente com um diálogo que poderia ser de esclarecimento. Sem isso, não haverá por parte da criança reconhecimento da falta e a devida retratação. Também não devemos deixar de reconhecer o mérito. Quando a criança obtém uma vitória, seja em que tipo de atividade. Desprezar ou subestimar essa vitória é muito mau. Outra das atitudes superprotetoras dos pais, a fim de pouparem os filhos de passarem por frustrações, é evitarem de dizer não e permitir que façam algo pouco relevante, até mesmo menos saudável, e desobrigam os filhos de cumprir com os seus deveres. Jamais facilitemos qualquer situação em que os nossos filhos tenham de se esforçar para obter as suas próprias conquistas. E, do mesmo modo, não assumamos aquelas que são as suas responsabilidades, ainda que seja para lhes evitar algum tipo de infelicidade momentânea. Mesmo assim, obriguemos a cumprir com a obrigação. Então, as crianças enfrentando as dificuldades, crescem. Erram, mas aprendem também com o erro. Ficarão tristes por um tempo, mas veem que somente a persistência é que os leva ao acerto e, logicamente, a avançarem. E assim depois terão a alegria da vitória quando acertam por mérito próprio. A superproteção exagerada dos pais na infância resultará em filhos mimados, melindrados, que atraem mágoas facilmente, deixando-os inseguros. Nisso vai-se originar o apego emocional, que vai culminar num adulto dependente no relacionamento, dependente no amor a outra criatura. Criará a crença de que é necessário estar sempre escorado numa espécie de complemento. Ao tornarem-se jovens adultos, os filhos mimados desconhecem o que é ser solidário. Desconhecem como relacionar-se voluntariamente para uma obra do bem. Apenas sabem como impor os seus interesses individuais, porque eles querem a sua própria comodidade. Hoje, este distanciamento é facilitado pelo relacionamento na superficialidade das pseudo-amizades subterrâneas do WWW. World Wide Web, a net. Olhem como ela do lado de lá está atenta aos tempos atuais. Dizia que eles podem até ter convivência diária com os que estão do outro lado, mas estão distantes uns dos outros. São relacionamentos virtuais. Encontram-se muitos pais condescendentes para que os filhos sejam acomodados na sua zona de conforto, mesmo quando adultos. Continuam a pagar-lhes todas as despesas, os lazeres, as mordomias, permitindo-lhes os interesses frívolos e a não assumirem a responsabilidade com um trabalho, uma ocupação,
para prover a sua própria subsistência. A preocupação destes pais é que os filhos sejam bem-sucedidos sem esforços, esquecendo que a importância não é eles serem bem-sucedidos, é eles serem bem resolvidos psicoemocionalmente, serem bons caráteres, íntegros e éticos. A superproteção leva o indivíduo a achar-se autossuficiente e por isso abandona os princípios morais. Ele é que pode, ele é que sabe, ele é que manda. E também os valores espirituais. Isso não conta para nada. Acha que pode ter domínio e controle sobre tudo. As relações assim tornam-se frias, virtuais, como dissemos, e às vezes até ocasionais. Esmorecem e acabam. E o resultado? Um vazio constante. Instala-se, a partir desse vazio, um medo terrível da solidão, porque não entendem o motivo do naufrágio dos relacionamentos e então vêm mais transtornos emocionais. Aumenta a carência emocional profunda, abrangendo vários aspectos complexos, advindos desde a infância pelo medo, nem sempre consciente. Às vezes é inconsciente esse medo, mas ele está originado na dependência emocional. A insegurança é agora a companhia desta alma, porque o medo de perder algo ou alguém angustia-o constantemente. E este dependente emocional é assolado pelo desamor e a carência de afeto, que nunca são suficientes para preencher o vazio interior, sendo às vezes culpada a família disfuncional, os pais relapsos, rígidos, e assim os afetos primários não resultaram auspiciosamente e imprimiram uma incapacidade de autonomia ao filho, além de se considerar sempre com uma fraca autoestima. Nunca podemos esquecer que somos reencarnantes e estas ocorrências conflituosas podem ser anteriores à vida intrauterina. Os nossos filhos podem chegar com problemas adquiridos anteriormente a virem aos nossos braços. Esta é uma realidade muito descuidada. Por quem não acredita no espírito, como é que vai fazer este juízo ou vai fazer este raciocínio? Elas podem vir das nossas vivências anteriores. O ser humano tem inúmeras dependências emocionais que devem ser observados os diferentes pontos nevrálgicos que cada um traz impresso no seu íntimo e é demonstrado, na grande maioria das vezes, desde a mais tenra idade. O que precisamos? Atenção, estar atentos a pequenos gestos, atitudes. Conhecemos apenas a existência atual e não nos é desvendada toda a trajetória e a bagagem que carrega esse espírito das suas vivências passadas. Uma coisa sabemos e repetimos: há sempre muita dor, tanto para o dependente emocional quanto para os que convivem com ele. Quando se inicia um novo núcleo familiar, uma nova família, o casal já traz arquivadas em seus inconscientes profundos experiências de reencarnações anteriores, que produziram conflitos e que não foram muitas vezes resolvidos e agora vão ser somados aos conflitos da atualidade. Conflitos que às vezes são gerados na nossa própria infância. Essas experiências e marcas irão influenciar a esses pais na educação dos seus filhos. E eles irão absorver, quase por completo, tudo isso, somando também com a bagagem que os filhos trazem espiritual. É depois uma codependência que se vai desenvolver a partir da infância e acontece à medida que os filhos crescem e os pais os superprotegem, proporcionando-lhes maiores facilidades e comodidades ou negligenciando, intervindo pela violência, psicológica ou física.
com críticas excessivas, posturas rígidas, independentemente das classes socioeconómicas. Isso não é chamado ao assunto. Simplesmente paz. Instala-se, a partir daí, silenciosamente no filho, a culpa. A culpa que ele quer ocultar. E vai manifestá-la pouco, até que ela um dia vai eclodir bruscamente. Virá tudo de uma vez. São os grandes conflitos entre filhos e pais, pais e filhos. De modo semelhante, todos nós temos o nosso lado sombra. E ele vai-se formando esse lado a partir da infância. O indivíduo vai conhecendo o que é certo e o que é errado. Aprende o que é bem ou o que é mal. E quase sempre o que é considerado mal, em vez de compreendido e procurado a sua origem para correção, passa a ser escondido ou camuflado da sociedade. Deixa-se então a partir daí de ser o eu verdadeiro e passa-se a ser o eu falso, aceito pela sociedade. Isto é, fica o que querem que ele seja, reprimindo a sua essência. De modo errado, pensa-se que o lado sombra se forma apenas por coisas que ficaram reprimidas pela própria pessoa, mas também é formada por instintos que já vêm de trás, qualidades que se adquiriram, percepções realistas que também se têm, a própria criatividade e como reação a situações e a acontecimentos. Esta insegurança incapacita o dependente emocional de exercer certas posições. Apega-se, estreita os laços pela manipulação para que o outro fique junto dele e sob o seu controle. Encarcera-o e, por meio às vezes de presentes, e alguns até caros, passa a controlar o outro. E a dependência torna-se mútua pelos favores. Um dá porque quer o outro ao pé, o outro fica ao pé porque quer receber. Passa, em nome do amor, encarcerando, reprimindo, cerceando a própria liberdade, atrelada à troca de interesses. Em nome do amor se fazem coisas que ferem. Amor entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, entre amigos, enfim, tudo em nome não do amor, mas do pseudo-amor. Porque ele cria uma prisão sem grades, a prisão psicoemocional. O amor é um sentimento profundo e não um equívoco, que se manobra e usa conforme a conveniência. Quem ama jamais sufoca. Quem ama não confina, muito menos retém, porque quem ama liberta. O amor que encarcera e que prende tolhe a sua própria emancipação. Ele não se desenvolve, ele não cresce. O amor só se expande quando acontece em liberdade recíproca entre os que se amam. São muitas as abordagens alusivas ao amor e, sobretudo, envolvidas pelo ciúme, diz a doutora Nise, porque essas são, muitas vezes, expressões mascaradas na forma colorida que é por cuidado, que é por posse, ou até é para a segurança dele ou dela. Outras vezes, o pseudo-amor quer cercear ou limitar. Sinal dos tempos modernos é a tentativa, precisamente neste campo, dos pais quererem controlar os filhos com aparelhos de smartphone. Os celulares ou os telemóveis inteligentes. O pai julga, eu dou um telemóvel ao meu filho, sei sempre onde ele está. Esquecem-se, ou se calhar nem dão conta, que eles, os filhos, têm conhecimentos muito mais avançados na área da informática. Estão melhor preparados para esta era,
têm muita agilidade com a tecnologia e impedem essas tentativas de controle. Todavia, agora, em função desses aparelhos que os levam muitas vezes a ir ao encontro de tanta coisa e tanta informação, que esse aceleramento do raciocínio numa criança pequena, que deveria ser um aumento natural, a pouco e pouco, ele é acelerado de tal maneira que o contacto precoce com tanta informação vai gerar distúrbios e muitas confusões socioemocionais. Com esses aparelhos, eles vão interagir com o mundo desconhecido, às vezes até dos pais. Na internet, assistem a vídeos de todos os géneros. Eles próprios produzem pequenos vídeos onde se expõem vulgarmente pelas redes sociais, acabando por se desmoralizarem a si mesmos, desenvolvendo com isso graves conflitos, que podem, inclusivamente, chegar ao suicídio, porque depois têm vergonha ou ficam com um sentimento de culpa. O que era uma tentativa de controle acaba por lhes conceder oportunidades de total liberdade. E não é raro nós vermos jovens utilizarem o WhatsApp 24 horas por dia, com conversas perigosas, varando a madrugada e às vezes até informando sobre intimidades familiares, criando sérias complicações. Esses meios, sendo utilizados como mecanismos de fuga, revelam o vazio existencial, porque ele está tão vazio que vai tentar substituir os valores e vai demonstrar que há uma absoluta falta de religiosidade. Tudo se agrava quando estes jovens começam a participar de jogos virtuais perigosos e desafiadores, que infelizmente e por vezes, nós sabemos, terminam em suicídio. A falsa monitorização por esses telefones inteligentes pode ser comprovada facilmente. Quantos pais tentam comunicar inúmeras vezes com os filhos sem que eles atendam? E não conseguem compreender a dificuldade que têm em controlá-los sempre que saem de casa. Então, na tentativa de pouparem os filhos, de assumirem responsabilidades, permitem-lhes uma liberalidade em vez da dependência que eles queriam provocar e não conseguem. É necessário, urgente, reassumir-se a posição de pais, que está a ficar esquecida lá atrás no tempo. Também existe uma outra tentativa de controle. O jogo psicológico, a chantagem. Quando o filho regressa tarde, o filho ou a filha, e a más horas, habitualmente a mãe, vitimiza-se e fala-lhe: só agora é que chegas? Liguei-te dezenas de vezes e não atendestes. Para que é que serve o telemóvel? E continua: não me ligas nenhuma. A chantagem. Se eu sofrer um acidente e morrer, só saberás quando vieres à minha procura para me pedir qualquer coisa. Isto gera muita confusão e insegurança nos jovens. Acabam ficando com medo de uma retaliação, se tentarem libertar-se daquele comportamento de controle e até de ciúme, porque às vezes tem mãe ouvem: agora só tens olhos para a tua namorada, para o teu namorado. O curioso é que este controle e ciúme perdura após o casamento dos filhos. Ao contrário, a ponderação pode abrir lugar a diálogos saudáveis para uma boa relação. Com cuidadosa preocupação, combinam-se horários, disponibiliza-se tempo para ouvir os filhos, ouvir quais são os seus sonhos, os seus projetos. E se isto for feito, eles até quererão a opinião dos pais. Agora, pais ciumentos ou castradores,
apesar de todas estas artimanhas que estivemos vendo para impor, intimidar, pressionar ou chantagear, corrompem completamente a relação familiar que deveria ser nobre e profundamente amorosa. Nestes tempos atuais, o indivíduo vive cada vez mais fechado na sua concha e só quer agir virtualmente, pois a sua autoestima e autoimagem estão comprometidas, na grande maioria das vezes, por uma educação desadequada que apenas permitia um espaço de má convivência familiar. Alguns pais, muitos, graças a Deus, já descobriram que não é preciso intimidar, nem abrir mão da sua condição de pais para também serem dos filhos amigos. Pais que aceitam e compreendem as fragilidades, as limitações dos filhos. Sabem que somente quando um ser for aceito e entendido como é, poderá ser ele mesmo e conseguirá assim o autoconhecimento para partir para a necessária transformação real, para a mudança, sem atropelos e, sobretudo, na marcha, no tempo de cada um. Não há dois iguais. Apesar disso, e isto é muito importante, apesar disso, nada invalida que os pais, na correta educação, utilizem os meios de pressão necessários, sobretudo quando os filhos estejam contaminados por posturas inadequadas. Não deixarão esses filhos de se sentir amados, porque eles sabem que são filhos e não são amados porque sempre fazem a vontade aos pais. Os espíritos que reencarnam, nós sabemos, trazem inúmeras obrigações para cumprir. E metade, diz a doutora Nise, e metade ou mais, deixa os compromissos assumidos por cumprir. O que assumimos do lado de lá, vimos, esquecemos e não cumprimos. Os pais que exigem que os filhos cumpram várias tarefas e eles, acomodando-se na sua zona de conforto aparente, mas fazem-no para agradar aos pais nessas exigências, mas não enfrentam o que verdadeiramente importava, que se transformassem na sua realização interior. Fazem, mas estão estacionados, continuando a ser o que realmente são. Há um sentimento oculto nessa representação, que às vezes até parece quase teatral. Não se vê, porque eles camuflam a percepção deles mesmos. Autodesprezam-se, autodesamam-se, pois parece que para os pais eles não são suficientes para ser amados. Existe um preconceito de que os filhos, para serem amados, têm de ser agradáveis. Se não forem, deixam de ser elogiados e admirados e serão tratados com desprezo. Se não forem pseudo-bonzinhos, são tratados com agressões, verbais e físicas, depreciados e até admoestados muitas vezes com palavrões, na vã tentativa de provocar, de mexer com o seu orgulho, de mexer com aquilo que deveria ser a sua honradez. Esses filhos vão ficar lesionados. Ferimentos que vão persistir, doendo, até que sejam cuidadosamente acompanhados e resolvidos de forma conveniente. Assim será o resultado causado pela dor, que vai gerar um escudo de falsa imagem, na tentativa de se proteger e ao mesmo tempo de agradar aos pais. Quando depreciamos uma criança, ao longo do seu crescimento, fazemos que se vá menosprezando e se feche no seu mundo interior. Outro ponto importante para a doutora Nise: o ciumento adulto pode ser a consequência de quem sente um enorme vazio, resultado de uma fase de construção do eu idealizado e que, quando não recebem o afeto que precisavam dos pais na primeira infância, os ciumentos
tornam-se inconvenientes, pegajosos, neuróticos e asfixiam, sufocam a outra pessoa, limitando-lhe o espaço e, o pior, fiscalizando-lhe todos os seus passos. Uma sede constante de dependência amorosa, exigência de absoluta atenção e afeto. Depende o ciumento de como a outra pessoa se manifesta. Para quê? Para então fiscalizar constantemente e controlar todos os movimentos. A doutora Nise diz assim, porquê? E responde, porque quando sabem que são capazes de cometer determinados erros, por mecanismos de projeção ou transferência do ego, acham que os outros também os podem cometer. Quem age de má fé com os outros, engana e procura tirar o melhor partido e absorver o máximo de tudo. Mas esse nunca descansa. É o eterno desconfiado, o vigilante, o arisco, o atento a tudo. Acaba acreditando que todos são desonestos e usurpadores. Tem medo que alguém se aproprie das suas coisas ou das suas relações, exatamente como ele será capaz de fazer aos outros. É a avaliação do caráter moral dos outros pelo seu próprio. Curiosamente, neste livro que ali está sobre a mesa, a doutora Nise da Silveira, no fim de cada capítulo, ela dá a terapia de apoio para tentar resolver aquilo que ela desenvolve em cada capítulo. E ela então diz que realmente, se queremos sair dessas situações, a primeira coisa é reconhecer a nossa dependência emocional, tomando consciência e querer superar, passo a passo, os sentimentos que eventualmente estejam descompensados. Segundo, buscar o tratamento especializado, com profissionais que possibilitem convenientes terapêuticas e, se necessário, recorrer ao medicamento. Dedicar um momento diário para se autodescobrir e trabalhar os valores internos, porque todos os temos. Todos. Também ela aconselha meditar. E quem aqui está que já tentou meditar sabe que não é fácil. Vemos nos filmes, vemos em muitos anúncios, total tranquilidade de quem medita. Não é assim. Porque a nossa mente muitas vezes é violenta. Mas não lutemos contra ela. Porque nós sabemos que ela está viciada em alimentar pensamentos depreciativos, alimentar as tais dependências frustradas, alimentar queixumes e inquietações. Então, sem lutar contra ela, se surgirem esses pensamentos negativos, ela diz que é também uma receita de Joana de Ângeles, que faz o prefácio do livro. Joana diz rigorosamente a mesma coisa. Se somos assaltados por pensamentos negativos, substituímos-los por pensamentos positivos. Tiramos um e metemos outro. E ela aconselha, diga para si mesmo, eu respeito os meus limites e os meus sentimentos. Não tenho de ser igual ou melhor que ninguém. Simplesmente quero ser eu mesmo, sem mentiras. No fundo, eu tenho o amor mais importante do mundo, o auto-amor. E ela conclui, deixarmos de viver em função de agradar aos outros para que eles nos amem. Não, agradar aos outros porque eles merecem. E assim passaremos a ser nós mesmos. Com a mente disciplinada, não haverá lugar para pessimismo. As palavras e os pensamentos têm poder. Acreditamos ou não? Acreditamos. É energia. E os pensamentos e as palavras têm o poder e nós poderemos utilizar
esse poder a nosso favor, porque a força deles está em nós. Podemos aproveitar para nós mesmos. Outro conselho dela, na conclusão: não comece o dia com programação que dependa de outra pessoa. Faça a sua programação. Busque atividades saudáveis e nobres, que tragam satisfação, mas que não tragam dependência. E por fim, Deus depositou em nós valores preciosos. Só precisamos descobri-los. Tenhamos autoconfiança. Esta uma grande lição da doutora Nise da Silveira. É longa, mas não tínhamos como cercear tudo o que aqui está, porque tiraríamos o encadeamento da ideia desta doutora grandiosa, desta grande alma, que continua preocupada conosco e com as nossas dependências. A ela agradecemos, a Jesus e a todos os senhores e senhoras que estiveram com atenção a ouvir sem dormir. Muito obrigado.